Entrevisto hoje a doutora Liliane Opperman, saúde, medicina, e um ramo muito interessante que eu quero descobrir, que eu quero aprender, ortomolecular. O que significa ortomolecular? Orto significa correção. Molecular, correção a nível molecular, a nível bioquímico, que é a primeira alteração que acontece no nosso organismo. Então, você corrigindo as primeiras alterações que são moleculares, você já previne as futuras doenças que já são a nível de órgãos e sistemas. A bioquímica da pessoa é fundamental. Então, isso envolve tudo: alimentação, postura, raios de sol, eu diria, a pessoa como um todo. A pessoa como um todo, não só aqueles fatores externos, como você falou, o raio de sol, a alimentação, como o próprio fator interno, que seriam as dosagens que a gente faz daqueles neurotransmissores, que são as substâncias do cérebro, as vitaminas, tudo que está circulando no nosso organismo, os minerais, enfim, é um todo. O corpo realmente é assim, nós temos cérebro, osso e temos o sangue. E no sangue corre tudo, energia, açúcar, enfim. E o sangue vai para o osso. E o sangue vai para o cérebro. Então, o sangue ele vai carregar para todos os órgãos os antioxidantes, os nutrientes, o oxigênio. E quando existe alguma falha nesse processo, aí aquele órgão reclama. Aí começa a existir algum processo aí degenerativo, e aí a parte funcional deste sistema já fica comprometida. Então, a ideia é ou você prevenir, quando ainda não existe nenhum comprometimento, ou se já existe, a gente procurar resolver para que o tratamento, independente se ele é ortomolecular, para que o tratamento no geral tenha mais resultado. Doutora Eliane, como funciona o diagnóstico? Bom, tem diversas formas. Na ortomolecular trabalha identificando os elementos que estão acima e os elementos que estão abaixo. Tá? Então, os elementos que estão acima seriam as intoxicações, que poderiam ser também por metais pesados. Existe o exame do fio de cabelo, que alguns médicos fazem, onde você detecta quais são os metais pesados que estão no organismo. Existem alguns exames para dosar, por exemplo, os antioxidantes, para saber, está faltando a vitamina C, está faltando a glutationa, que é um outro antioxidante aí. E essa forma pode ser através do sangue, através da urina, através da saliva. Tem alguns exames também que são por impedância, onde você tem uma estimativa dessas dosagens. E tem um exame do sangue, que ele é feito em um consultório também, que é a gota coagulada. Por essa gota, pelo aspecto, pela morfologia da coagulação, a gente tem a ideia do grau de oxidação. Então, ele não dá a causa. Ele dá se está no nível 1, no nível 2, no nível 3, aí a causa, na conversa com o paciente, toda a anamnese, desde a avaliação da alimentação dele, a gente vai identificando. Às vezes o paciente come super bem, mas não dorme direito, né? Então, se ele não dorme, como é que ele vai poder regenerar aquele tecido? Poder melhorar aquilo? O sono, olha, o dia que inventar o sono em cápsula, essa pessoa com certeza vai ficar milionária. Uma curiosidade, que tipo de doença se procura o ortomolecular? Qualquer uma? Previne? Cura? Primeiro, previne. Vamos pensar sempre no lado de prevenção, porque a prevenção tem vários níveis. Tem a prevenção primária, quando você ainda não tem nenhuma doença. A prevenção secundária, quando você já tem uma doença, mas você vai prevenir uma complicação. E a terciária, que é a reabilitação. A pessoa já complicou, então a gente vai tentar reabilitar. Então, em níveis de prevenção, a ortomolecular atua em todos. Depois de uma certa idade, os hormônios sexuais diminuem no homem e também na mulher. A ortomolecular ajuda nisso? Com certeza, a faixa etária dos homens, assim, que costuma cair mais os hormônios, que as pessoas pensam que é bem, né, com 40, com 50, o pico hormonal é aos 25 anos. Tanto homem para mulher. Os 25 anos é assim, o êxtase hormonal. E a partir dali começam as quedas. Tá? São quedas sutis, não necessariamente é uma matemática, o corpo humano não é assim, fez 25 anos, não. Tem pessoas que vão sentir aos 30, tem pessoas que podem sentir aos 23, aos 32, porque existe um outro termo, que é a idade biológica e idade cronológica, que são coisas totalmente diferentes. A idade biológica é o seu estado de conservação, que tem a ver com o seu estilo de vida. E a idade cronológica, você vai me dar sua certidão aí de nascimento e aí vamos contar e você tem tal idade, que não necessariamente tem a mesma, né, associação. Você olha para pessoas, às vezes, de 50 anos que parece que tem 20, que tem uma idade biológica de 20, de 25. A gente pensa em problemas psiquiátricos, em problemas mil. Há pouco tempo,
alguém que tinha complicações psiquiátricas, a gente pensava, puxa vida, será que tem cura? Como que se trata, por exemplo, uma esquizofrenia, uma PMD? Eu percebo que a ortomolecular ajuda muito. É um caminho. Como eu penso na globalização da ortomolecular? É tudo. Dente, cabelo, gordura, diabetes. Você imagina que intestino está relacionado à parte mental, psiquiátrica? Veja só, nosso intestino é o maior produtor de serotonina, a substância do prazer, do bem-estar, da saciedade. Parte da nossa serotonina é produzida pelo cérebro, a maioria é o intestino. A pessoa que tem constipação, né, que tem o intestino, que a gente chama de intestino sujo, né, porque a pessoa, às vezes, ainda mais aqui em São Paulo, essa correria, não tem hora para comer, não tem hora para ir ao banheiro, não tem, enfim, privacidade, a mulherada tem muito disso. Então, a pessoa constipada, ela tem um intestino desfavorável, a flora intestinal está alterada, ela tem um processo intestinal chamado disbiose, onde ela perde a seletividade da absorção de nutrientes, então ela até alimenta bem, só que ela não faz um aproveitamento daquela alimentação dela, porque o intestino dela está comprometido. E o intestino comprometido passa a não produzir bem a serotonina, a pessoa fica com o quê? Com depressão, com ansiedade, com, por exemplo, fibromialgia, né, que seria, por exemplo, uma alteração, a dor aumentada, que está relacionada também ao sono não reparador. A pessoa dorme, ela acorda falando, puxa, eu não descansei. Tá? Então, você imagina que a ortomolecular, ela faz o cruzamento de órgãos e sistemas, então as coisas estão relacionadas. Não adianta eu me especializar tanto em tal órgão, em tal sistema, e esquecer de todo o resto. Então, eu posso entender que a propedêutica seria a análise da bioquímica e também do ser humano como pessoa. Uma visão holística. O ser humano como alguém que tem a parte espiritual, mental, física, orgânica. A ortomolecular seria bem a parte bioquímica. Essa questão espiritual, emocional, deveria fazer parte de qualquer especialidade, deveria fazer parte da essência do médico. É bem diferente, é um médico que não te ouve, te examina e passa uma receita. Ele conversa, ele entende de você, além do físico, além da estrutura. Como que eu faço para tratar realmente uma pessoa com um procedimento ortomolecular? Nenhuma máquina vai substituir o médico, porque quem vai fazer o diagnóstico, quem vai cruzar todos os dados e resolver, eu vou usar esse medicamento, ou esse nutriente, ou essa substância, é sempre o médico. Mas hoje, por exemplo, você tem equipamentos que fazem um escaneamento de todos os órgãos e sistemas, dando um estado, por exemplo, se é uma inflamação crônica, se é uma inflamação aguda, e se ele está trabalhando 100% o estado funcional daquele órgão. Ele dá uma estimativa, por exemplo, dos hormônios, daqueles neurotransmissores, do estado hídrico, né, da hidratação de todo o organismo, do funcionamento do coração. E bioimpedância é uma tecnologia importante para o médico, porque a bioimpedância vai me dar, por exemplo, o peso em água, um peso em gordura, um peso em músculo. E não assim, olha, para a sua altura o peso é X. Não, a gente precisa saber. Então, a gente tem que fazer a composição corporal do paciente. E com base em tudo isso, alguns exames de sangue mesmo, laboratoriais, a gente vai procurar, assim, a melhor propedêutica. Na alopatia, eles receitam remédios. Na ortomolecular também existe receituário? E a gente também receita remédios e receita também os nutrientes. Vamos dar um exemplo. Quem prescreve um antidepressivo. O antidepressivo, ele é um inibidor da recaptação da serotonina, que é a substância que tem que ficar mais tempo ativada. Então, ele inibe essa recaptação e a serotonina fica ali mais tempo, dando mais disposição, alegria, saciedade, controle de uma compulsão. Mas, veja, a ortomolecular, ela dá os nutrientes para se formar a serotonina. Então, o medicamento, ele vai inibir a recaptação da serotonina e a ortomolecular vai ajudar a formar mais serotonina. Então, por exemplo, a pessoa que está formando mais serotonina, até o medicamento vai ter mais efeito do que se ela não tiver essa boa formação. O ramo da medicina que eu curto muito é a neurologia, principalmente a parte de sono e de sonho. Tem muito a ver a ortomolecular com sono e com sonho. Então, você falou em sono e sonho. Sono é importantíssimo. O sono, a gente precisa de ambiente escuro e sem estímulo sonoro. Então, as pessoas hoje, elas fazem uma coisa muito errada, que é dormir com televisão,
com tela de computador, porque está baixando não sei o quê, e aquilo fica lá, aquele estímulo visual, né, às vezes o barulho de televisão, deixa a janela aberta, barulho de fora, luz de banheiro, luz de corredor. Quando a pessoa vai dormir, é para dormir, é para apagar tudo. Nós fomos feitos, o corpo humano, para dormir com a luz da lua e trabalhar com a luz do sol. Então, teoricamente, a gente acordaria às 6 da manhã e 7 horas da noite a gente estaria dormindo. Então, existe hoje muitas pessoas com problemas de insônia, com má qualidade do sono, por conta do estilo de vida. Então, a gente tem que lembrar da pré-história e falar, não, agora eu vou apagar tudo, desligar tudo para eu ter uma boa qualidade de sono. Você usa recursos de natureza no procedimento ortomolecular? Eu uso para explicar para o meu paciente, para ele entender que o corpo humano foi projetado para aquela natureza pré-histórica. Sabe, onde as pessoas elas não tinham o açúcar refinado, não tinha toda essa alimentação fácil, esses fast foods, né? Eles tinham que caçar, eles tinham que plantar, então comia-se muitas fibras, eram alimentos in natura, o homem saía para caçar, então ele tinha um gasto calórico que hoje já não se tem, as pessoas trabalham sentadas. Então, naquela época, a gente não foi feito para ter obesidade. Hoje tem obesidade porque os alimentos não são naturais, e as pessoas não fazem, as mulheres não saem para plantar e colher e os homens não saem para caçar. E com isso a gente está ficando, a obesidade é uma das doenças que mais cresce em função da má alimentação e do sedentarismo, que são coisas da natureza, da nossa pré-história e que estão acabando. Para tirar dúvidas sobre a prática ortomolecular, existe algum site? Bom, está sendo criado um site que vai chamar Entendendo a Ortomolecular, que está em construção, onde vários médicos vão falar um pouco da sua prática, do seu conhecimento. Eu vou deixar por enquanto o meu, para que eu possa responder algum e-mail se alguém tiver alguma dúvida, é www.doutoraliliane.com.br. Doutora Liliane Opperman, grato. Doutora Liliane Opperman, obrigado.